Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é amor. O amor é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia, até porque a Bíblia define Deus como amor. É o que a gente vê lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: "E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele." Foi o amor que fez Deus levar adiante o plano de salvação segundo o qual Jesus veio morrer para nos salvar. Por isso é tão importante nós entendermos bem o que é o amor segundo a Bíblia. Mas esse tema será dividido em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou trabalhar algumas palavras que são utilizadas para representar o amor. No segundo vídeo, uma outra palavra e também vamos analisar o texto de João 21, onde Jesus fala sobre o amor e é ali registrado por meio de duas palavras diferentes. E nesses textos nós vamos discutir o que é o amor de Deus, o que é o nosso amor por Deus, como é o nosso amor ao próximo. Se você já gostou do tema, deixa aí o seu like. E se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E vamos lá! Muitas vezes se diz que existem 4 tipos de amores, ou 4 palavras para representar o amor no grego. Essas palavras seriam agapau, filéu, storge e eros. Existe até um livro muito famoso do escritor C.S. Lewis que trabalha essa temática. O título do livro é Os 4 Amores. Mas de fato na Bíblia só existem 2 palavras utilizadas para amor, agapau e filéu, e uma variação dessa última. E é justamente por esta variação, filostorgos, que nós vamos começar, porque ela é mais simples, já que só tem uma ocorrência no Novo Testamento. Filostorgos é um adjetivo que significa afeição natural, um carinho amoroso, uma ternura recíproca. E esta palavra aparece lá em Romanos, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: "Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros." Este adjetivo era utilizado especialmente para se referir ao afeto e à ternura que existia entre os membros de uma família, entre filhos e pais ou entre irmãos. E nesse contexto aqui, Paulo está utilizando para o amor entre os irmãos na igreja, que é como se fosse uma família. A igreja é a família de Deus. Então os membros da igreja, eles deveriam ter um amor fraternal uns para com os outros e deveriam se preferir em honra uns aos outros, ou seja, a família da fé, a igreja, deveria ser uma prioridade na vida deles. Agora nós entramos nas outras 2 palavras para amor, que são as principais palavras utilizadas no Novo Testamento, agapau e filéu. As duas são verbos, e às vezes as pessoas dizem que agapau representa aquele amor superior, um amor divino, um amor sacrificial. Já filéu seria um amor mais humano, um amor de amigo. Mas o que nós vemos na Bíblia é que, na verdade, essas 2 palavras elas são utilizadas de maneira intercambiável. Elas provavelmente são sinônimos e devem ser interpretadas à luz do seu contexto, para entender exatamente o que elas significam. Vamos começar com o verbo agapau. Ele ocorre 142 vezes no Novo Testamento e significa amar, gostar, acolher. Como eu disse, às vezes as pessoas consideram que esta palavra representa um amor perfeito, um amor sacrificial, um tipo de amor muito superior. Mas nós vamos ver que não necessariamente. Às vezes essa palavra pode significar um amor até mesmo para com as coisas do mundo. Por isso é importante nós observarmos qual é o contexto da passagem que ele aparece. O primeiro texto que eu queria mencionar que traz essa palavra está lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, que diz assim: "Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu." Então nós vemos aqui o verbo agapau sendo utilizado para demonstrar o nosso amor ao próximo e até mesmo o nosso amor para com o nosso inimigo. Por isso nós podemos concluir que o amor para com o próximo, segundo a Bíblia, não é um sentimento, até porque a Bíblia não nos manda fabricar artificialmente sentimentos. O amor, nesse contexto aqui, é um amor extremamente prático e é demonstrado por meio de orações, por meio de bendizer, por meio de fazer o bem ao próximo.
Por isso nós podemos até mesmo amar os nossos inimigos. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos um sentimento de afeto por alguém, nós podemos amar essa pessoa. Como? Fazendo bem a ela. E eu já vi uma definição muito interessante de amor, que é fazer aos outros aquilo que eles precisam e não aquilo que eles merecem. Um outro texto que eu queria citar em que aparece o verbo agapau está lá em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, que diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Bom, nós já vemos então nesse texto que o amor é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos é o cumprimento de toda a lei de Deus. E vemos aqui que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, ou seja, com a nossa razão, de toda a nossa alma, isto é, com o íntimo do nosso ser e com todas as nossas forças, com todo o nosso corpo, com toda a nossa energia, com toda a nossa disposição. Isso significa que devemos amar a Deus integralmente, com toda a nossa vida, todo o tempo que tivermos, e não apenas o tempo que sobra, em todas as oportunidades, de todas as maneiras possíveis. E isso porque nós fomos criados para amar a Deus. E nós só vamos nos realizar como seres humanos o dia então que nós estivermos amando a Deus totalmente em nossa vida. Além disso, o texto está dizendo que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Isso significa colocar em prática a regra de ouro, aquela que diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. E da mesma maneira, não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros fizessem a nós. Isso significa amar o próximo como a nós mesmos. Mas é interessante que o verbo agapau não é utilizado somente para representar este amor de Deus, ou o amor a Deus, o amor ao próximo, mas também o amor para com qualquer coisa. É isso que nós vemos, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 7, versículos 3 a 5, está escrito assim: E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Esse texto é aquela passagem que um centurião está com o seu servo muito doente e ele vai chamar Jesus para que possa curar o seu servo. E no momento então que eles estão ali chamando Jesus para fazer isso, os próprios discípulos de Jesus falam para Jesus: olha, esse centurião é digno disso porque ele ama a nossa nação. E o verbo utilizado aqui para este amor é agapau. Ou seja, agapau também pode significar amor às coisas, como por exemplo o amor à pátria, o amor a uma nação. Mas é muito curioso que o verbo agapau também pode ser utilizado para um amor egoísta, um amor deturpado. É o que nós vemos, por exemplo, em Lucas, capítulo 11, versículo 43, que está escrito assim: Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. O verbo utilizado nesse versículo aqui é agapau, ou seja, os fariseus eles amavam ser vistos. Eles amavam sentar ali nos primeiros lugares da sinagoga para serem vistos pelas pessoas. Eles amavam as saudações nas praças e eram saudações muito espetaculosas, né? Em que eles faziam muito escândalo para serem vistos e para serem julgados pelos outros como santos, como pessoas cumpridoras da lei. Então, nesse sentido, é um amor deturpado, é um amor egoísta que buscava glória para si mesmo. E nesse texto aqui é utilizada a palavra agapau. Agora é muito interessante a gente ver nessa passagem aqui como os verbos agapau e filéu eram utilizados de maneira intercambiável. Por quê? Porque a mesma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 6, que diz assim: E amavam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Nesse texto aqui, o verbo utilizado é filéu, ou seja, a mesma passagem. Em Lucas se utiliza o verbo agapau, em Mateus se utiliza o verbo filéu.
esses verbos então eram utilizados de maneira intercambiável, como sinônimos. Agora nós vemos também que o verbo agapao pode inclusive simbolizar o amor ao mundo, o amor às coisas do mundo, que é algo condenável por Deus. É o que a gente vê em 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nesta passagem aqui, o amor ao mundo significa o amor às coisas do mundo que vão contra a vontade de Deus. A promiscuidade sexual, os vícios, a idolatria. Então aqui é utilizado o verbo agapao para demonstrar um amor altamente pernicioso, aquele em que a gente coloca as coisas do mundo acima de Deus na nossa vida. Mas também a palavra agapao é utilizada sim para representar a maior demonstração de amor por nós. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui também que o amor de Deus ele é altamente prático. O amor de Deus é doador e é sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar. Nós deveríamos morrer, nós deveríamos ser condenados por causa do nosso pecado, que ofende a justiça de Deus. Só que Deus não queria que nós morrêssemos, Deus queria que nós vivêssemos. Ora, nenhum de nós pode pagar pelo pecado do outro, porque nós somos condenados. Somente alguém que não tem pecado poderia pagar no nosso lugar. Mas esta pessoa que deveria pagar no nosso lugar precisaria ser um ser humano que não tivesse pecado. Por isso, Deus, na pessoa de Jesus, vem ao mundo, se encarna como um ser humano, como cada um de nós, e morre ali, na cruz do Calvário, sem pecado. Assim, ele paga pelo meu pecado e pelo seu. Jesus sofre a condenação no nosso lugar. Então, na cruz do Calvário, Jesus, a morte de Jesus, ela é a demonstração tanto do amor quanto da justiça de Deus. Por isso, se você ainda não entendeu o amor de Deus, saiba que ele foi plenamente demonstrado por você na pessoa de Jesus, aquele que te amou ao ponto de, embora não tendo pecado, morrer no seu lugar para que você tivesse o perdão de Deus e a vida eterna. Se você ainda não fez isso, entregue a sua vida a Jesus hoje, aquele que te amou com o maior amor de todos. E eu queria mencionar um último versículo que utiliza o verbo agapao, em que Jesus mostra como nós podemos amar a Deus. Está lá em João capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, de que maneira que nós amamos a Deus? Quando nós guardamos a sua palavra, ou seja, quando nós obedecemos os seus mandamentos. De nada adianta a gente dizer apenas que ama a Deus. Este amor que fica apenas no discurso, ele não é aceito. O amor que é aceito por Deus é aquele em que nós damos ouvidos à sua vontade e fazemos a sua vontade na nossa vida. É o amor que é exatamente o contrário do que aconteceu lá no Éden, quando o primeiro casal não deu ouvidos à voz de Deus, quando duvidou do mandamento de Deus e desobedeceu. Hoje nós podemos demonstrar amor a Deus se nós conhecermos a sua palavra e obedecermos os seus mandamentos na nossa vida. Com isso nós vamos estar dizendo que nós confiamos em Deus a tal ponto de reconhecer que os seus mandamentos são o melhor para a nossa vida. É como se nós imaginássemos a relação entre um filho e um pai. Um pai diz muitas coisas ao filho porque sabe que é o bem dele, dá muitos conselhos, muitas orientações. Se o filho só disser que ama o pai, mas fizer tudo o contrário do que o pai pediu, o pai certamente se sentirá triste e não se sentirá amado. Mas aquele filho que ouve a instrução do pai e que anda no caminho que o pai disse para ele andar, esse filho realmente demonstra que ama o seu pai, porque considera que o que seu pai está dizendo é verdadeiro e é o melhor para ele. E aqui nós terminamos esse primeiro vídeo sobre o amor. Não deixe de assistir o segundo vídeo, a continuação. E o que você achou deste primeiro vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!
o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com os nossos. Então nós vemos aqui o verbo agapau sendo utilizado, ou seja, mesmo que nós não tenhamos um sentimento de afeto por alguém, nós podemos amar essa pessoa toda vez que... E vemos aqui que nós devemos amar a Deus de toda a nossa... E vemos aqui que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso... Agora é muito interessante a gente ver nesta passagem aqui como os verbos. E meu Pai o amará, e Então, de que maneira que nós podemos amar a Deus? Nós devemos... Então, de que maneira que nós amamos a Deus? Quando nós damos ouvido. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no